que nós temos que ver agora, então, são os requisitos da petição inicial. Como adiantamos, tratamos ainda agora, a petição inicial ela é um ato solene, um ato formal, porque ela contém alguns requisitos. Vejam que está no chat ali em cima. Vou colocar de novo aqui, ó, para baixo. Olha lá, capítulo 2º do livro 1º. No capítulo 2º do livro 2º, me perdoem. Capítulo 2º do livro 2º, pouco importa. Da petição inicial. É a seção 1ª dos requisitos da petição inicial. É isso que me interessa aqui. Por isso que ela é um ato solene, um ato formal, e nós devemos tratar dos requisitos da petição inicial. Acontece, meus amigos, que logo abaixo logo abaixo da seção 1ª, que dá o título à seção, os requisitos da petição inicial, vem o artigo 319. E o artigo 319 diz assim: a petição inicial indicará. Então veja, é um verbo impositivo. Não é que o autor na petição inicial pode escolher, optar por indicar ou não. A princípio, os incisos que constam no 319 são obrigatórios, né? Então, a petição inicial deverá indicar, deve indicar ou indicará. Dá no mesmo, é uma imposição. Uma norma cogente, portanto. A princípio, pelo menos a princípio. E aí faz todo sentido, porque o que são requisitos da petição inicial? São realmente elementos que devem se fazer presentes na petição inicial de modo obrigatório. Estando presentes esses elementos, o juiz vai dar prosseguimento ao processo, né? Nós colocamos nos encontros anteriores um quadro esquemático com os atos, de forma panorâmica, como eu disse anteriormente, na tela para vocês. E logo depois da petição inicial vem o despacho preliminar. O despacho preliminar consiste justamente na análise pelo juiz se os requisitos foram preenchidos ou não. Porque de nada adianta a lei prever como obrigatório se você não vai conferir se aquilo foi observado ou não. Naturalmente, né? Então, depois que a petição inicial é apresentada, o juiz analisa se os requisitos desse ato solene, desse ato formal, foram preenchidos. E tendo sido preenchidos, ele determina o segmento do processo, que, como nós vimos, o segmento do processo, em regra, conduz à citação. E aí nós já falamos por que é em regra, depois vamos voltar a esse ponto, analisando item por item. Vamos tratar de novo aqui. Em regra, porque nós temos a possibilidade do processo acabar com o julgamento final do mérito, mesmo antes da citação. Isso está no artigo 332, julgamento liminar de improcedência, ou improcedência liminar do pedido. Nós veremos isso adiante, isso é mais excepcional. Então, em regra, estando presentes os requisitos da petição inicial, o juiz determina o prosseguimento do processo pela citação do réu para integrar o contraditório e prosseguir o processo. Ok? Se o juiz analisa os requisitos da petição inicial e eles não estão presentes, ele determina a correção desse vício, desse erro, por meio da emenda da petição inicial. E não sendo atendido, ele pode indeferir o processo. Então, o grande drama dos requisitos da petição inicial consiste no fato de que, uma vez não observados, isso pode gerar o indeferimento da petição inicial. E o indeferimento da petição inicial consiste na extinção do processo. O juiz profere uma sentença e não julga o mérito, não julga o pedido formulado pelo autor, porque há um vício formal que o impede de analisar o mérito. Então, é isso que é o requisito. Requisito é um elemento que deve conter obrigatoriamente na petição inicial, por disposição da lei, ou por disposição expressa ou implícita no ordenamento jurídico, e é o que nós vamos ver aqui agora. Só que tem que ter o cuidado da seguinte forma. O artigo 319, ele é decantado aí, ele é alardeado como sendo o artigo que representa o requisito da petição inicial. E veja, faz todo sentido. Dos requisitos da petição inicial, logo abaixo, 319, a petição indicará. Mas se você for analisar detidamente,
você vai encontrar duas constatações, que é aquele drama do direito, né? Nada é tão preciso assim. Mas percebam bem, no 319 tem alguns incisos que não são obrigatórios assim não. Tem alguns dispositivos, alguns incisos, no 319, que pouco importa se eles estão presentes ou não. Se ele estiver presente, bem. Se ele não estiver presente, amém. Então não é propriamente um requisito, estamos de acordo? Eu acabei de falar que requisito é aquilo que deve estar obrigatoriamente presente. É como se fosse cara crachá. Para entrar na firma tem que ter o crachá. Tem, entra. Não tem, não entra. Não é em geral assim? Aí você vai para a recepção, vai ter que ligar para algum funcionário para autorizar o seu ingresso. Então, o requisito é como se fosse o crachá, que vai te liberar o acesso. É como se fosse a chave para você entrar. Você tem os requisitos, prossegue o processo. Não tem, não prossegue. Qualquer outro elemento que não tem esse sentido de não permitir o ingresso, não é propriamente um requisito. Pode ser, no máximo, um elemento que a lei indique que você faça na petição inicial, mas se não fizer, não tem problema. Então não é um requisito. Esse é o primeiro ponto que eu quero ver com vocês. Tem incisos no 319 que não são obrigatórios, coercitivos. Eu não quero aqui furar a ordem, mas só para fazer uma pequena explicação disso que eu estou tratando, vejam o que consta do artigo 319, inciso 6º. Não, inciso 7º é o melhor. Inciso 7º é o melhor ainda. Vou colocar aqui o inciso 7º, tá? E eu vou voltar a tratar dele melhor adiante, só para fazer uma explanação para vocês, para fechar a explicação. Ó, a petição inicial indicará a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação. Pronto, a lei quer que você diga se você tem interesse ou não no ato que é posterior, que é a audiência de conciliação e mediação. Essa audiência de conciliação e mediação, ela a princípio, ela é a regra, ela é obrigatória. A sua realização, a princípio, se dará. Mas lá no artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º, eu não vou nem pegar não, para não confundir aqui, tá? Artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º, combinado com o parágrafo 5º também, e nós teremos uma aula só para tratar dessa audiência. Fiquem tranquilos. Mas lá nesse parágrafo 4º, inciso 1º, tem a previsão de que a audiência não se realizará, então é uma exceção, em regra ela será realizada. Mas o inciso 1º do parágrafo 4º do 334 prevê: a audiência não será realizada se ambas as partes afirmarem que não querem. Ambas as partes afirmarem expressamente que não querem. Como é que o autor afirma que não quer? Na petição inicial. E aí depois o parágrafo 5º vai dizer, o parágrafo 5º prevê que o autor diz que não quer na petição inicial. O 319, inciso 7º, já estava dizendo isso. Na petição inicial, a lei está pedindo, autor, diga aí se você quer ou não quer a audiência de conciliação e mediação. E aí depois o réu vai ter o prazo dele para falar que não quer. O réu a gente vê depois. Nem tratamos ainda da citação, o réu a gente vê depois. Então esse 319, inciso 7º, ele não é um requisito literalmente, stricto sensu, da petição inicial. Porque se o autor coloca um capítulo lá dizendo assim, eu quero a audiência, a petição inicial, se estiver tudo certinho, né? Estou sempre presumindo que o resto está tudo certinho. Estando tudo certinho e ele colocou esse parágrafo lá, eu quero a petição inicial, o juiz vai prosseguir. Vai determinar a citação do réu para comparecer à audiência. Se o autor coloca lá, eu não quero a petição inicial, o juiz vai receber a petição inicial e vai determinar a citação do réu para comparecer à audiência. Porque a audiência apenas não ocorrerá se ambas as partes falaram que não quer. E até agora só o autor falou que não quer. Então depende do réu também se manifestar. Se o autor nada colocar se ele quer ou se ele não quer, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum em relação à petição inicial, ao recebimento da petição inicial. Então se o autor colocar que quer, vai ser recebida. Se o autor botar expressamente que não quer,
vai ser recebida. Se o autor nada falar, ela vai ser recebida. Só que nós vamos presumir que o autor quer. Porque a chance de não ter audiência é quando ele afirma expressamente que não quer e o réu também afirma que não quer. Eu vou tratar disso tudo de novo com vocês. Eu só quero, nesse momento, que os senhores percebam que isto não é um requisito. Porque se tanto faz estar presente ou não, não é um requisito, literalmente. Não é cara crachá. Ok? Então, nem tudo que está no 319 é propriamente um requisito no sentido da palavra. Um requisito stricto sensu. Porque eu volto a dizer, requisito é aquilo que pode ensejar um vício processual. Pode ensejar o indeferimento da sua petição inicial por não ter observado uma formalidade. E nesse caso, nós vimos que não enseja isso. Esse inciso 7º, portanto, ele tem a ver com a audiência de conciliação e mediação do artigo 334, e não com o indeferimento da petição inicial, que é o artigo 330. Ok? Então, vamos lá. Nem tudo que está no 319 é um requisito stricto sensu. E tem mais. Eu falei que eram duas considerações. Essa é apenas a primeira. Segunda consideração. Tem requisito da petição inicial que não está no 319. Olha o drama. Nós temos uma seção que é chamada dos requisitos da petição inicial. Então é como se o legislador dissesse assim para você: olha, eu vou apresentar para vocês agora os requisitos, senta aí que eu vou falar. Aí fala, nem tudo que ele falou é requisito. E ele deixou de falar requisito. Aí está o problema. Então quando as pessoas falam, eu mesmo falo, requisito da petição inicial, artigo 319, é uma redução. A maioria dos requisitos estão no 319, mas nem todos estão. Então nós temos requisitos, vou botar aqui expressamente, nem todos os incisos do artigo 319 são requisitos stricto sensu. Entre parênteses, indeferimento da petição inicial e, consequentemente, extinção do processo. Um momentinho. Então, essa é a primeira consideração que eu tratei com os senhores. Segunda consideração. Existem requisitos da petição inicial que não estão previstos no artigo 319. É sobre esses que eu quero agora tratar com os senhores. Então nós vamos começar a análise dos requisitos, stricto sensu, requisitos literalmente da petição inicial por aqueles que não estão no 319. E depois a gente mata o 319. Ok? Então, o primeiro dos requisitos é a escritura. Isso não está escrito em lugar nenhum, né? Essa exigência, mas é um requisito implícito. A maioria da doutrina vai tratar disso. Olha, diferente lá dos juizados, não há previsão no CPC de que a petição inicial pode ser oral. E para o preenchimento desses requisitos todos, que nós veremos, ou para o preenchimento dos outros requisitos, é necessário que a petição inicial seja escrita. Ela é um ato formal, um ato solene. Então, o primeiro requisito é a escritura. Não é a escritura pública, não. A escritura no sentido de que ela seja escrita. Tá? Não é que você tem que ir no cartório para fazer uma escritura pública, a petição inicial, não. Escritura é que ela deve ser escrita. Tá? Bom, fácil esse. Segundo dos requisitos. Então, B, que eu estou colocando ali, né? Veja, senhores, olha como é que a gente tem que fazer sempre aquele contraponto de processo civil com TGP. Segundo dos requisitos, é a capacidade postulatória. O que significa? O que eu quero falar com a capacidade postulatória? A petição inicial deve ser assinada por um advogado.
E aqui eu faço mais uma vez a ressalva em relação ao JEC, né? Ao Juizado Especial. Os senhores já devem ter ouvido falar que isso é de conhecimento comum, que nos juizados especiais a parte pode demandar sozinha sem advogado. Mas ela é justamente, essa previsão existe mesmo, está no artigo 9º da Lei 9.099 de 95. Artigo 9º da Lei 9.099 de 95. Mas esta é uma previsão que confirma a regra. É uma exceção que confirma a regra. Porque no processo civil, você precisa, em regra, de um advogado para manifestar uma pretensão em juízo. Para que você possa postular em juízo, necessário se faz a representação, a assistência por um advogado. Salvo os casos em que a lei permitir de modo contrário. E essa previsão do juizado é realmente uma exceção. Mas eu volto a lhes dizer que juizado, os senhores analisarão no próximo período. Aqui nós vamos tratar do procedimento comum. E se aqui o procedimento é comum, e se aqui é a regra e não a exceção, você precisa ter, portanto, a assistência por um advogado. A petição inicial deve ser assinada por um advogado. Isso está inserido no tópico que nós vimos no semestre passado. Dentre os pressupostos processuais está a capacidade das partes. E a capacidade das partes se divide em capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória. O que é a capacidade de ser parte? É a aptidão genérica para titular direitos e obrigações. E um dos direitos que a parte manifesta é o direito de ação. O que é a capacidade de estar em juízo? É uma aptidão específica para estar em juízo naquela causa. É a análise se você pode estar em juízo sozinho ou precisa de representação, por exemplo. E o que é a capacidade postulatória? É a aptidão técnica para manifestar pretensão em juízo, que é titularizada pelos advogados, em regra. Então, a assinatura da petição inicial por um advogado está inserida no contexto da capacidade postulatória. Vejam lá a esse respeito o artigo 76 e o artigo 104. Artigos 76 e 104. Vai dizer o 104 lá a necessidade do advogado. Né? Bom, não está visto aí a capacidade postulatória, a necessidade de que a petição inicial seja assinada por um advogado. Terceiro item. São chamados documentos indispensáveis. Documentos indispensáveis. Esses documentos indispensáveis estão no artigo 320, tá? Não está muito distante, não. Veja que na linha B, na letra B ali, estavam lá no 76 e no 104, mais distante. Esses documentos indispensáveis estão fora do 319, mas estão logo no dispositivo seguinte. Então aqui o drama é menor, né? Olha o que prevê, mas de todo modo está fora do 320. De todo modo está fora do 319, está no 320. Olha o que prevê esse dispositivo 320. A petição inicial será instruída. Então aqui é uma obrigação, né? A petição inicial deve ser instruída, será instruída obrigatoriamente, poderia entender, né? Com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O que se entende como documentos indispensáveis à propositura da ação? Veja, eu não quero que os senhores confundam aqui documentos indispensáveis com prova documental, necessariamente. Não é tão somente isso. Na verdade, documentos indispensáveis são documentos, naturalmente. Mas são algumas espécies de documentos que sejam realmente indispensáveis à compreensão da controvérsia. Então não é todo e qualquer documento. Nós vamos ter um dispositivo, existe um dispositivo no código, que está lá no artigo... achava que era o 474, 434, então, será? Peraí, deixa eu procurar aqui.
434. Errei o número do meio. É o 434. Tem esse dispositivo aqui que ele é associado à prova documental. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Então esse é o chamado princípio da eventualidade, que a parte alega e que a parte prova na primeira oportunidade que ela tiver para falar nos autos sobre um determinado ponto. Ok? Vejam, a lei aqui está trazendo uma regra, que o autor, na petição inicial, junte os documentos. Mas é para juntar os documentos que ele já tem. Nós temos outras hipóteses. Vejam, é possível cogitar que o documento esteja com o réu. E aí ele vai pedir a exibição do documento. É possível cogitar que o documento a ser juntado provém de uma alegação do réu e não de uma alegação do autor. Como é que o autor vai juntar um documento que ele até dispõe, mas ele está juntando aquele documento por conta de uma alegação do réu? É possível se cogitar que aquele documento que o autor possui, ele surgiu a necessidade dele no processo por uma manifestação posterior, no curso do processo. Então vejam, a lei traz aqui uma regra. A prova documental deve ser juntada na primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos autos. Parte lato sensu, né? E aí vai ser o autor vai ser a petição inicial, primeira oportunidade que ele vai ter. Mas nada impede que haja a juntada posterior do documento, a juntada superveniente, especialmente nesses casos que eu mencionei para vocês. Tá? O 320, ele não é sinônimo do 434. Eles até estão próximos, porque eles tratam de prova documental, eles tratam de documento. Mas o 320 se refere a alguns documentos muito específicos que são essenciais. Como que a lei trata? Indispensáveis à compreensão da controvérsia, à compreensão da demanda, da pretensão formulada. De modo que sem ele, o juiz não pode nem cogitar em prosseguir com o processo, porque eles são indispensáveis. Aí eu posso lhes dar alguns exemplos. Primeiro exemplo de um documento indispensável. Imaginem esse é o principal exemplo, a meu ver. Imaginem uma demanda de divórcio. O autor vai à juíza e pede um divórcio. O que seria um documento indispensável para o juiz prosseguir com o divórcio? O juiz prosseguir com o processo para que lá no final ele veja se o autor tem ou não tem direito ao divórcio. O que é algo essencial? Que o autor seja casado. E o casamento é provado por um documento, por uma certidão. Então a ação de divórcio, ela atrai implicitamente, veja, não tem norma expressa nesse sentido, mas implicitamente há um consectário lógico, há um pressuposto lógico ao divórcio, que é a existência do casamento. E o casamento você prova por certidão. E não vai ter essa, minha certidão está com um réu, então não vou juntar agora não. Vai no cartório e pega outra. Não tem desculpa aqui. Então veja, esse é um exemplo clássico em que você consegue referir que esse documento não é um documento qualquer. É um documento indispensável para que o juiz possa considerar em prosseguir ou não com uma ação de divórcio. Tá? Um outro exemplo que poderíamos cogitar é da certidão de ônus reais, quando se discute direito real imobiliário, uma ação petitória, chamada, não gosto de dar nome à ação não, mas ação petitória, aquela ação que discute um direito decorrente da propriedade. Se os senhores não viram, verão ainda em direitos reais, os direitos que decorrem da propriedade, fruição, uso, alienação, a posse. Então os direitos que decorrem da propriedade são as ações petitórias. Mas o direito civil prevê que os bens imóveis são adquiridos através do registro, né? Então a propriedade do bem imóvel se dá pelo registro na matrícula do imóvel. Então para você exercer uma ação petitória, uma ação que requer a consagração de um direito decorrente da propriedade, sendo propriedade imóvel, é necessário você apresentar certidão para que você possa comprovar que você é o proprietário. Então, são alguns casos
o 320 é uma especificação do 434, vamos assim dizer. O 434 está dizendo que as partes devem juntar no primeiro momento, mas depois tem lá a possibilidade de juntar posteriormente. É a prova documental superveniente. O 320 não. O 320 são documentos que devem realmente estar junto com a petição inicial. São os documentos indispensáveis. Ok? Então é um outro requisito que, como a própria norma diz, são indispensáveis. Sem eles não tem como prosseguir com aquelas demandas também específicas. Não é toda e qualquer demanda. Tá? Então esse é um ponto importante também. Eu não quero que os senhores achem que a apresentação de documento, de prova documental, em toda e qualquer demanda, é um requisito da petição inicial. Não, tem prova, tem demandas que você nem tem documento para juntar. Você vai afirmar isso na petição inicial. Ó, vou produzir testemunha lá na frente. Naquele quadro que eu coloquei para os senhores, naquela visão panorâmica, eu deixei claro que o procedimento ele se divide basicamente em duas fases, né? Uma fase inicial para a apresentação das alegações e depois chega o momento das provas. Então o momento da prova vai vir lá para frente, beleza? E nós falaremos aqui da instrução probatória. Então está visto aí a letra C. A letra D, que é o último requisito fora da petição inicial, eu costumo tratar como requisito específico. Eu também trato isso como sendo o ônus do contraditório argumentativo. Requisito específico. Em algumas demandas, também não são em todas, mas em algumas demandas, o legislador traz outros requisitos, expressamente, mas para algumas demandas. E isso está inserido num contexto maior, que é o ônus argumentativo, o ônus do contraditório argumentativo. Bom, contraditório, meus amigos, todos os senhores sabem, é um direito fundamental, né? Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Nem mesmo o direito à vida, ele é absoluto. Então os direitos fundamentais, quando eles estão em rota de colisão, eles não atuam na lógica do tudo ou nada, né? Um exclui o outro. Da resolução de antinomia de normas. Norma posterior revoga a norma anterior, norma especial prevalece sobre norma geral. Não. A questão não é essa. Os direitos fundamentais, eles atuam na lógica da ponderação, né? Eles são maleáveis, então eles atuam na lógica do mais ou menos. Ora um é aplicado mais e outro menos, eles vão se balanceando nas hipóteses. Mas eles não são absolutos. Justamente eles admitem essa maleabilidade. E volto a dizer, nem o direito à vida, e aí não pode ter dúvida que o direito à vida é o principal dos direitos fundamentais, nem o direito à vida é absoluto. Em algumas hipóteses, para assegurar a soberania nacional, a segurança coletiva, é possível a pena de morte em estado de guerra declarada. O professor de Direito Constitucional trata isso com os senhores. Estamos aqui a tratar do contraditório. E falamos no período passado que o contraditório é um princípio relevantíssimo para o processo. Nos períodos anteriores, em TGP1, nós tratamos sobre o contraditório, que é visto agora como contraditório participativo, que tem 4 garantias, né? Ciência, manifestação, não surpresa e influência. Então, o contraditório é algo muito importante. Vimos a teoria do professor Hélio Fazzolari, que afirma que o processo ele deve ser tido como um procedimento em contraditório. Então, o contraditório é um elemento de existência e de validade do processo. O processo só é válido se ele assegurar o contraditório. Então, sem sombra de dúvidas, o contraditório ele é um princípio da mais alta conta no processo civil. Mas mesmo em sendo assim, ele não pode ser exercido de um modo abusivo. Mesmo o contraditório, ele não pode ser exercido de um modo abusivo. Então, assim, muito objetivamente, o que nós temos aqui é um modo adequado de exercer o contraditório. E o modo adequado de exercer o contraditório é sendo um contraditório argumentativo,
com argumentos sérios que contribuam com a jurisdição. Uma das consequências do contraditório atual, nós vimos, é a influência, acabei de falar. O direito de exercer influência. E você exerce influência com argumentos sérios. Então o legislador, ele está capando, ele está cortando o jus esperneandi, o direito de espernear em juízo. Você não pode exercer o contraditório que seja um contraditório procrastinatório, protelatório, com a única finalidade de ficar de blá blá blá, esperneando e não trazendo, não contribuindo em nada com a jurisdição. Isso tem sido objeto de estudo. E aí isso aparece em várias passagens do Código, Volto a dizer, isso que eu chamo de ônus do contraditório argumentativo, ele é uma figura maior no processo civil, que não se acaba, não se esgota aqui na análise desse dispositivo que nós vamos falar aqui. Mas aqui também eles aplicam. O que eu estou tratando com os senhores está nos artigos 330, parágrafo 2º. O 330, ele é o que trata do indeferimento da petição inicial. Nós também teremos uma aula, ou aula que vem, ou daqui a 2 aulas, para tratar do indeferimento da petição inicial. Eu não cheguei no parágrafo ainda. O que eu quero é o 330, parágrafo 3º. Mas olha o 330, olha. A petição inicial será indeferida quando ele vai trazer os incisos. E o indeferimento da petição inicial gera uma sentença terminativa. 485, inciso 1º. Façam a remissão aí. 485, inciso 1º. Então, vejam o que prevê o 330, parágrafo 2º, que é justamente o que eu quero. Então, 330, parágrafo 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, e a inépcia é a inaptidão, a não aptidão. Então a inépcia acarreta o indeferimento, está no artigo do indeferimento, né? Então o autor tem, sob pena de inépcia, e nós veremos a inépcia depois, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Vou explicar melhor esse dispositivo. Ele é, naturalmente, um lobby do sistema financeiro. Não podemos negar. Eu disse, está lá em cima, a linha D, item D. São requisitos específicos para demandas específicas. E aparece ali uma demanda que envolve o sistema bancário. Não deixa de ser um lobby do sistema financeiro. Mas tem fundamento teórico. O que o legislador está querendo evitar é que a parte vá a juízo. E, resumidamente, isso acontece muito, meus amigos. Resumidamente, diga assim, excelência, fui ao banco, peguei 100 mil reais emprestado. Está 1 milhão. Passou algum tempo, não paguei algumas parcelas, ok, está em 1 milhão. É muito, excelência. 1 milhão é muito. Não quero pagar isso tudo. Vê o que dá para fazer aí, e aí que o senhor determinar eu vou ter que pagar. Não pode fazer isso. Isso não é um contraditório exercido de um modo adequado, argumentativo. Veja, você tem que, o que o dispositivo está dizendo, você tem que especificar quais são as cláusulas que você está impugnando. Porque muitas vezes um contrato ele tem diversas obrigações. Quais são as obrigações que você está impugnando? Então, se deixa muito claro, por exemplo, que você está alegando juros sobre juros. Anatocismo. Ok, beleza. Agora vamos dar um passo além. Olha o que ele tem que discriminar na petição inicial as obrigações contratuais que controverte e tem que quantificar o valor incontroverso. Porque, veja bem, você só consegue afirmar que a cobrança está excessiva se você define qual é a cobrança adequada. Você não pode ver assim, excelência, 1 milhão é muito. Julga aí para mim. Não, a jurisdição é inerte. Você tem que formular um pedido indicando para o juiz o quanto que você entende adequado. Aí, talvez você tenha que procurar o serviço de um contador, porque demanda uma análise contábil em muitos dos casos. Então, você só consegue dizer que você não quer pagar 1 milhão
se você afirma ali que você pegou 100 mil e até aceita que esteja em 200 mil, 250 mil. Porque você não pagou muitas prestações, porque passou muito tempo, você sabe que vai incidir juros, quando você pegou o empréstimo você sabia disso, se você não sabia estava escrito no contrato, não tem como fugir. Você está alegando que tem juros demais. Você só consegue deixar claro que tem juros demais quando você indica qual é, portanto, os juros corretos. Os juros corretos. Isso é um contraditório bem exercido. Você não pode, portanto, pretender ficar de blá blá blá, de lero lero, jus esperneando. Excelência, vê o que dá para fazer. Não tem condições. Tá? Então, esse é um requisito específico. Nesse tipo de demanda, você tem que especificar exatamente quanto que você quer. Tem outro dispositivo que é associado também à petição inicial, mas tem que ter muito cuidado para não mais atrapalhar que ajudar. Então eu vou fazer uma ressalva já inicial. Eu vou tratar agora com vocês, vou mostrar agora para vocês o artigo 917, tá? O 917, ele está lá no capítulo da execução, da tutela executiva, que os senhores verão em processo civil 4, no 9º período, portanto. Então fiquem muito tranquilos, que se não entender exatamente agora, primeiro que assim, não entender, confia em mim. O que eu vou falar vai parecer estranho, mas é assim mesmo. E os senhores terão um manancial acadêmico maior para entender lá na frente, tá? Mas tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Olha, a primeira informação é o seguinte, nós vamos tratar dos embargos à execução. Os embargos à execução são a forma de defesa do executado em juízo. Então, se fulano de tal executou Arthur para cobrar uma dívida inadimplida, nós vimos já que a execução se diferencia da cognição, né? A cognição é abstrata, a execução é concreta. A atividade executiva do Estado é quando ele visa satisfazer coercitivamente a obrigação, agredindo o patrimônio do executado. Então, se mover uma ação executiva, o juiz admitiu uma ação executiva, tanto que eu estou me defendendo, porque o meu patrimônio está em risco de ser agredido. E eu quero me defender para que isso não ocorra. Ok? Então, o executado tem direito ao contraditório? Naturalmente tem. Como é que o executado se defende? Como que o sujeito passivo, executado, se defende numa demanda executiva? Por meio dos embargos à execução. Então, olha lá. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar. O que eu tenho interesse aqui é o inciso 3º. Ele pode alegar excesso de execução. Ele pode alegar excesso de execução. Exemplo parecido. Excelência, estão me cobrando 1 milhão. Ah, 1 milhão é muito. Eu não devo 1 milhão, não. É isso, excesso de execução. No código anterior, era isso que tinha previsto apenas. E as partes faziam dessa forma. Excelência, 1 milhão é muito. Vê aí o quanto que é o certo. Não pode fazer assim. Não pode fazer assim, e veja que o parágrafo 3º deixa isso muito claro. Agora, o que você pode estar se pensando aí é o seguinte, o que isso tem a ver com a petição inicial? E é aqui que está o detalhe que talvez gere confusão, mas acreditem em mim, é assim mesmo. Nos embargos à execução, o executado, que é o sujeito passivo do processo de execução, ele se defende por meio de uma ação. Então, ao mesmo tempo que é uma defesa no processo de cima, gera o início de um outro processo, distribuído por dependência. É confuso, é estranho. Por isso que ela é uma defesa sui generis, né? O oferecimento da defesa se dá por uma petição inicial. A petição inicial... Amanda, deixa, se você não está entendendo, deixa para tratar isso depois. Porque isso aqui eu estou falando mais a título de bônus, vamos assim dizer. É um pouco confuso mesmo, é um pouco delicado mesmo. Foi aquilo que eu disse antes. Execução é em processo civil 4. Tá? O executado, que é o sujeito passivo, ele pode se defender. Mas ele se defende por meio de o oferecimento de uma ação.
Então, os embargos à execução têm natureza jurídica de ação, tá? Eles estão ao mesmo tempo defesa no processo de cima e dão início ao processo de baixo. E vão tramitar os dois processos, tá? Por isso que no parágrafo 3º do 917, vai aparecer ali a petição inicial. Quer ver? Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Aqui está igual ao que nós vimos antes. Só o que tem de diferente, pode gerar confusão, e eu acho que vale a pena o ônus aqui dessa confusão, é que é uma defesa que gera uma outra ação. Então, por isso que o parágrafo 3º fala em petição inicial. Mas, assim, muito resumidamente, esqueçam esse detalhe de ser uma defesa sui generis. O que importa é o seguinte: quando executado, alguém foi a juízo em face do Arthur pedindo para pagar R$1 milhão. Aí eu falo assim, eu como executado, eu como sujeito passivo do processo, eu falo assim, excelência, R$1 milhão é muito. Se eu apenas falar R$1 milhão é muito, sem discriminar, o juiz vai desconsiderar essa minha alegação. Porque o parágrafo 3º prevê que quando o executado alega excesso de execução, ele tem que dizer o quanto que é o correto. E tem que apresentar um demonstrativo de cálculo, uma tabelazinha. Então eu só posso falar que R$1 milhão é muito se eu digo quanto que é. É a mesma lógica. É bem parecido, portanto, com o parágrafo 2º 330, numa lógica geral. Você só pode alegar que tem juros em excesso quando você diz qual é o valor correto. Então eu só posso falar na execução R$1 milhão é muito quando eu digo assim, não, o certo é 500 mil. Então aí vai ter discussão. E eu demonstro por uma tabela, um demonstrativo atualizado. Olha, excelência, o valor principal é 300 mil, correção monetária de tantos mil, mais juros de tantos mil, sai de 300 mil, vai para 500 mil. Mas o cara está me cobrando R$1 milhão. R$1 milhão é excessivo. Ok. Essa é a forma correta de se fazer. É nesse sentido que nós estamos falando de um contraditório argumentativo. E aí, o que é mais importante para eu mostrar isso para vocês nesse momento aqui, é o que está no parágrafo 4º desse 917. Não apontado o valor correto, ou não apresentado o demonstrativo que o parágrafo anterior, o parágrafo 3º, exigiu. Os embargos à execução, então a defesa do executado, serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito. O juiz não vai nem se dar o trabalho de analisar, se o excesso à execução for o seu único fundamento. Então, se eu me defendo apenas dizendo que tem excesso de execução, e eu não digo quanto que eu devo, e eu não digo a forma que eu cheguei a esse cálculo, o juiz nem analisa essa minha defesa. Olha a gravidade disso. E o inciso 2º. Se eu trouxe mais de uma alegação, porque no 917, o excesso à execução é o inciso 3º. Tem outras matérias de defesa, né? Naturalmente. Tem outras matérias de defesa. Então, se eu alego, além do excesso à execução, uma outra matéria, o juiz vai analisar só a outra matéria. Não vai nem analisar o meu excesso à execução. Mas você pode pensar assim, está no inciso 2º do parágrafo 4º. Você pode pensar assim, mas professor, e o contraditório do executado? Está nesse contexto que eu estou falando para vocês. Ele tem direito a se defender, mas tem que se defender de um modo compatível, de um modo adequado, de um modo argumentativo. Então a lei vem engrossando o caldo, vamos assim dizer. O ordenamento processual, ele vem repelindo o jus esperneandi, as alegações procrastinatórias. É isso, resumidamente, que eu queria falar com os senhores. E para encerrar, não é a única manifestação, né? São as manifestações normativas que têm a ver com a petição inicial. 330, parágrafo 2º, 917, parágrafos 3º e 4º do CPC. Ok? Quem não conseguiu pegar bem essa questão aí da defesa do executado que vira petição inicial, o momento próprio é
em processo civil 4. Eu queria só que vocês pegassem aqui a lógica do contraditório argumentativo. Ok? Bom, vamos lá.